Bom, gente, Emanuel Araújo está trazendo essa noite personalidades negras fantásticas na história da arte negra brasileira. Estamos aqui agora com o nosso queridíssimo Haroldo Costa, que acaba de fazer um lançamento do seu último livro, Nação Quilombo. E depois a gente conversa um pouquinho sobre a exposição do Emanuel. Haroldo, tudo bom? Tudo. Como é esse livro, Nação Quilombo? Esse livro é resultado de um trabalho que foi feito a 6 mãos, porque ele reúne textos escritos pelo Ney Lopes, escritos por Joel Rufino e por mim. Cada um dando um aspecto dentro da sua área da vida contemporânea do negro brasileiro e dizendo as perspectivas que se abrem e que devem ser abertas para que a nossa caminhada continue cada vez mais consciente e cada vez com a contribuição maior para o geral da cultura brasileira. No meu caso particular, o meu texto é sobre o negro nas artes cênicas. Então eu abordo a questão do teatro, especialmente, mas passando pelo cinema e pela televisão, mas como é que a temática do negro e o negro em si têm sido aproveitados ou não dessas artes. E como é que se avalia esse posicionamento, essa participação do negro nas artes cênicas? Já estou querendo partir para a conclusão do teu trabalho lá no seu livro. Bom, eu digo logo no início o seguinte, que é nas artes cênicas que está a menor participação do negro brasileiro. Porque você vê na literatura, seja como tema, até agora como escritor também, das artes plásticas em geral, né? Da pintura, da gravura, do desenho, do teatro especificamente, é aí que reside a grande ausência. Porque nós não temos uma dramaturgia brasileira onde a contribuição e a vivência do negro tenha sido aproveitadas devidamente. Nós temos a época do Martins Pena, por exemplo, que fez peças maravilhosas, onde o negro estava mais como acessório, mais dando a cor local, mais ilustrando, do que tendo uma vivência dramática ou dando uma contribuição dramática. E por aí afora a gente veio. São raras as peças brasileiras que têm, onde o negro tem uma força dramática. Mesmo no tempo do Teatro Experimental do Negro, que foi uma grande experiência, parte, eu diria até grande parte, do repertório foi feito em cima de peças americanas, como foi o caso do Imperador Jones, do O'Neill, ou do Todos os Anjos Têm Asas, também do próprio O'Neill. E teve uma peça do Lúcio Cardoso, que foi escrita especialmente no Teatro Experimental do Negro, foi o Filho Pródigo. Mas a presença do negro no teatro brasileiro é muito episódica. Ou quando não, é caricaturada, como por exemplo no Anjo Negro, que é um belo texto, por sinal, do Nelson Rodrigues, o ator que fez, na ocasião, isso fora dos anos 50, 60, por aí, 50 eu acho, foi um ator branco pintado de negro, que era o expediente, que era usado naquela época. Raramente você via no palco o ator negro, você via a figuração, você via, eu diria, extensão da cenografia, mas não como personagem, não com o bojo, o caráter de um personagem. O Teatro Experimental do Negro, ele existiu com essa motivação, de criar um repertório, de criar possibilidades para que os atores ou aspirantes atores tivessem a possibilidade de de representar um repertório de qualidade e um repertório, sobretudo, afinado com a realidade brasileira. E o que está faltando na dramaturgia brasileira para poder fazer exatamente isso que você está apontando no livro, né? Suprir essa ausência da trajetória do negro? O que falta na nossa dramaturgia para que isso aconteça? Eu acho que faltam autores, né, que escrevam sobre isso, né? Nós temos poucos autores. Nós temos que investir mais, os escritores brasileiros, negros brasileiros, afro-brasileiros, como queira, tem que investir mais nesse campo. Porque nós não temos, você vê, se você pular rapidamente, mas não deixa de ser arte cênica, não deixa de ser teatro, só que com câmera na frente, que é o caso da televisão,
Você vê que nas novelas todas, que você pode ver em qualquer canal, as novelas não prestigiam, não dão possibilidade, não registram, a não ser, outra vez, repito, episodicamente, folcloricamente, mas são raros os casos onde a dramaturgia ou do negro como ente artístico, como ator, como contribuinte pela sua vida, pela sua trajetória, é aproveitado de uma novela. Por quê? Mas também nós temos poucos diretores negros, que os diretores negros certamente se interessariam ou se interessarão por dar essa visão, que é uma visão necessária, para que haja esse registro. Não é uma coisa documental apenas, é uma coisa de vivência. Os atores negros têm que ter possibilidade de ter papéis que deem vazão à sua vocação, ao seu talento. O cinema começa a fazer isso, na sua opinião? O cinema também padece do mesmo pecado, porque o cinema novo, quando começou, ele registrava alguma coisa nesse sentido. O cinema baiano, do Glauber Rocha, do Roberto... Não é Roberto Fareda, outro Roberto que fez Grande Sertão Vereda, por exemplo. Mas especialmente o pessoal da Bahia, isso liderado pelo Glauber Rocha, deu mais uma visão mais percebeu essa visão da presença do negro. Tanto que você teve a Luísa Maranhão, você teve Antônio Pitanga, que foram atores que surgiram desses filmes, que foram dirigidos por essas pessoas, por esses diretores que têm essa visão. O cinema novo do Rio de Janeiro teve também a sua presença. Não se pode deixar de falar do Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, não se pode deixar de falar dos 5 vezes Favela, que reuniu 5 grandes autores brasileiros, diretores, que agora, numa feliz ideia do Cacá Diegues, voltou a ser feito 5 vezes Favela por nós, agora por nós mesmos, que é uma coisa muito inteligente e muito necessária, que é a visão do próprio negro de si mesmo. Então, mas como a arte do Brasil, as artes cênicas do Brasil também caminham muito devagar, você vê hoje nosso repertório é feito mais de espetáculos de solo, né, do que grandes companhias, porque ninguém investe em companhia, porque é caro, né? Então os atores fazem solos, peça de 2, no máximo 3, entendeu? Então isso dificulta muito. Eu acho que à medida que o teatro, como já teve antes, tenha uma escala até industrial de confecção de peças, de apresentação de peças, aí o talento negro terá que aparecer e ser aproveitado se quisermos fazer o espelho do Brasil. Saindo da dramaturgia e vindo para essa belíssima exposição do Emanuel Araújo, como é que você sintetiza o trabalho desse outro nosso grande artista nas artes plásticas? Olha, a exposição do Emanuel é emocionante, sabe? Eu acho que emoção é o que você sente diante de cada escultura, de cada estilogravura, de cada quadro do Emanuel. Porque o Emanuel é um artista inteiro. Ele tem a sabedoria de usar toda a nossa herança cultural de uma maneira contemporânea, de uma maneira moderna, de uma maneira artística, que não fica circunscrita apenas ao documento. Eu acho que o que me emociona no Emanuel é a interpretação que ele dá à herança cultural negra. Isso, eu não conheço outro exemplo, nem do Brasil, nem fora do Brasil, de alguém que tem essa capacidade de síntese, essa capacidade de juntar os elementos e dar um show, um espetáculo de grande qualidade artística que vai ser admirado por toda a vida, por todo mundo, merece ser vista por todo mundo do Brasil e do mundo, pela qualidade, pela inteligência e sensibilidade que o Emanuel faz a sua exposição, transpõe o seu espírito lutador do Museu Afro Brasil para uma exposição desse nível.